Simplesmente, Filadélfia é o tema do mês. E agora ficou para mim um tema, simplesmente, você tem aqui toda uma relação, simplesmente contextualizada. Vou explicar essa palavra, simplesmente contextualizada. Eu quero convidar você a ler um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Eu quero que você grave e pense comigo nesta palavra, tendo Davi servido à sua própria geração. Eu quero chamar esta própria geração, que Davi foi fiel a Deus no seu contexto. Ele serviu a Deus de forma contextual. Contextual é que ele foi fiel a Deus da sua geração. Ele respondeu à sua geração. Ele alinhou a sua vida com o desígnio de Deus na sua geração. Ele alinhou o seu querer e o seu agir no propósito de Deus, na hora de Deus, no lugar de Deus, no chamado de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, na sua geração. É isso que é ser contextual. A grande pergunta nossa é se nós estamos servindo a Deus na nossa geração. Gente, o mundo muda, a realidade muda. Eu tenho vivido a igreja em muitos momentos. Eu me lembrei hoje de manhã, quando falava para os novos membros, como era a igreja na minha infância, como era a cidade na minha infância, como era evangelizar na minha adolescência, na minha juventude. As coisas mudaram, é outro tempo, é uma outra geração. São novas questões, são novas perguntas, são novos contextos. Mas nós precisamos voltar para a Bíblia e dizer: Senhor, como que eu posso ser fiel a Ti, conforme o Teu propósito e desígnio, na minha própria geração, no meu tempo, para perguntar quais são as questões deste momento. Então, ser contextualizado. Eu quero que você ouça esse texto, mas eu vou colocar mais um outro texto. João capítulo 1, já foi citado aqui hoje, versículo 14. Olha o que é contexto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O apóstolo João, ele usa uma expressão aqui, que ela é muito contextual no momento que ele vive. Porque aqui, quando ele diz, e o verbo se fez carne, ele usou no grego a palavra logos. O logos se fez carne e habitou entre nós. É muito interessante isso, porque a gente já está falando novamente de contexto. João fala de Deus e fala de Cristo no seu contexto. Quando você vai no versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava dizendo, o logos, o princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus.
No versículo 2 ele diz, nada do que... Ele estava no princípio com Deus, e depois diz, e nada do que foi feito, sem ele se fez. Ele é o Criador do universo. João está usando uma linguagem do contexto. Os filósofos falavam em logos. Quando todo mundo falava em logos, João vem e diz assim, no princípio era o logos. E ele mostra que Cristo é o logos. Cristo é a invasão de Deus na história. Ele habitou entre nós. Então, João está falando da encarnação do verbo. Ele está falando do quê? Ele se fez contexto. Ele se fez carne. Ele se fez história. Ele se tornou nosso contemporâneo. Numa linguagem que um teólogo diz assim, ele se fez nosso vizinho. Ele acampou e armou tenda ao nosso lado. Tem um filósofo chamado Kierkegaard que diz que Jesus Cristo é o mais contemporâneo de todos os nossos contemporâneos. Jesus se fez carne. Então falar de uma igreja contextualizada só é possível a partir do Cristo encarnado. Por isso eu acabo de ler um texto de Davi para dizer, ele foi fiel a Deus na sua geração. Isso é ser contextualizado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é ser contextualizado. Isto é andar nas nossas ruas, na nossa vida, na nossa realidade e descobrir as nossas perguntas. A igreja precisa ser contextualizada. Quando ela não é contextualizada, ela começa a responder perguntas de outros tempos. E o problema maior é responder perguntas que outros fizeram e começa a discutir assuntos de uma outra época. Isso tem sido uma tragédia no mundo teológico, sabe? Você tem que primeiro dar as perguntas para depois dar as respostas e elas não servem para nada. Porque elas existem numa época, eles são de uma outra época. Aí alguém vai falar e começa a falar daquelas perguntas, aquelas respostas, e quem diz o que ele está falando. Porque ser contextualizado é responder as perguntas que estão sendo feitas agora. É ir ao encontro das necessidades de hoje. Jesus, quando ele anda no caminho de Emaús, ele é bem contextualizado, ele está respondendo às dúvidas daquele momento. É no caminho de Emaús que Jesus mostra o que é ser uma igreja contextualizada. Vem ao encontro das necessidades mais profundas do momento, da hora e do jeito. Então a Bíblia é carregada desta realidade de ser contextualizado. Paulo é o grande exemplo disso. Há um texto que também eu gosto muito, eu não me lembro agora onde ele está, mas me veio aqui à mente. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado fora das portas de Jerusalém. Orlando Costas, um missiólogo, ele diz que a igreja precisa sempre estar fora das portas. A igreja que vai ao contexto da realidade da vida, olha para este mundo e diz, o que é que nós temos como resposta para o mundo de hoje? Isso é ser contextualizado, é ser uma igreja fora das portas. A igreja primitiva é uma igreja que marca uma presença de contexto, porque ela descobre o seu caminhar em Deus. Há outro texto que mostra muito, eu estou falando vários para vocês notarem o que é a igreja contextualizada. O apóstolo Paulo tem alguns exemplos de Paulo que eu acho impressionante. Um deles é quando ele está em Atenas. Em Atenas, Paulo, ele mostra o caráter de uma igreja contextualizada. No capítulo 17 de Atos, no versículo 23,
Olha só, porque passando e observando, olha, Paulo olha, Paulo enxerga. E é isso que a igreja contextualizada tem que fazer, você, cada um de nós, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar ao qual está escrito ao Deus desconhecido. Veja o que é contexto. Ele olha que eles adoram todos os deuses e de repente está ao Deus desconhecido. Aí ele diz, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Isso é contexto. Ele pega uma realidade do contexto que eles estão vivendo e traz uma resposta do reino de Deus, e traz uma palavra de revelação, e traz a glória de Cristo. Versículo 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. É maravilhoso, né? Se você ler o versículo 26 diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o posso achar, que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, versículo 28, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Olha o que ele diz, ele pega o poeta da época, ele pega o contexto da época, ele pega a categoria de pensamento da época, ele pega as afirmações do momento e mostra a revelação de Deus, mostra a resposta de Deus, mostra a vida de Deus. Irmãos, isso é ser igreja contextualizada. Vou repetir, ser contextualizado é não ficar respondendo perguntas de outras épocas. E muitas vezes esperamos que essas perguntas nunca mais sejam feitas, mas é descobrir quais são as grandes questões e os problemas que estamos vivendo agora. Quando eu digo que Paulo é um exemplo, eu quero dar mais um exemplo em Paulo de uma igreja contextualizada, porque me parece muito viva. É quando aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios capítulo 9, Paulo começa a falar sobre coisas muito práticas. Olha no versículo 22 do capítulo 9. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Olha só como ele é um evangelista contextualizado. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo tem um foco, tem uma missão. Ele desce para servir. Olha que coisa incrível. No versículo 24, no versículo 23 diz, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Agora, olha o versículo 24, que incrível. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Ele começa a pregar o evangelho em Corinto à luz do jornal de esportes do dia. Que evangelho é esse? Contextualizado. Interessante que lá no grego, não sabeis vós que os que correm no ginásio, no gimnásio. A palavra gimnásio em grego significa desnudamento.
Era uma afronta para o judeu usar essa palavra. Era quase um pecado usar essa palavra. Era uma palavra pernóstica para o judeu. Paulo não tem nenhum problema de usar essa palavra. E ela entra na Bíblia de Paulo. Sabe por quê? Porque ele vai no contexto da vida. E ele está falando de onde nasceram as Olimpíadas. Logo perto dali estava a Olímpia, onde nasceu as Olimpíadas. Paulo está atualizado sobre isso. Ele mexe com os problemas da vida e traz respostas do Evangelho. O Evangelho que salva e transforma. Ele tem uma resposta para o momento presente. Olha no versículo 25, ele diz: todo atleta em tudo se domina. Ele sabe como os atletas fazem. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Eles levam a sério para ganhar algo passageiro. E você está lutando por algo eterno, infinito. Você tem que ser mais disciplinado, mais dinâmico, mais comprometido, mais envolvido. Paulo usa as Olimpíadas para falar do Evangelho. Isto é ser contextualizado. Você pergunta o que é ser uma igreja contextualizada? É isto. E ele coloca o reino de Deus de uma forma contextualizada, mas ele vai além, ele diz assim corro também eu. Ele diz: eu estou correndo no estádio. Não sem meta, eles têm meta, você tem que ter meta. Uma igreja contextualizada é uma igreja que corre, que age, que faz, não é apática, e ela tem meta. Não sem meta. E assim, luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está dizendo: eu dou socos certeiros. Eu trabalho com nocaute no reino de Deus. Olha que coisa incrível. Ele traz o contexto onde ele está e traz uma mensagem de redenção, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem com força, para dizer: nós somos um povo que vai ao encontro do contexto, do lugar onde estamos, da realidade onde estamos, da categoria onde estamos. Então a vida numa igreja contextualizada é uma vida autorizada para ser uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora. E ao colocar alguns desses textos é para gente pegar esse contexto e dizer: queremos ser uma igreja o mais contextualizada possível. Nossas conversas pastorais têm sido esta: como que nós podemos ser a igreja de hoje, no século 21? Como podemos ser uma igreja que vai ao encontro das necessidades do mundo contemporâneo? Gente, a essência da igreja, ela é a mesma. É uma igreja, tem que ser bíblica, tem que ser uma igreja cheia do Espírito, tem que ser uma igreja comprometida com o Evangelho, tem que ser uma igreja fiel ao Evangelho, tem uma igreja com o caráter de Cristo. Mas a forma, ela precisa descobrir como atingir o coração do jovem, da criança, da família, dos lares, das empresas, do contexto e do grito que está aí. Qual é a dor do coração humano? Qual é a dor das regiões na cidade? Cada região tem seus problemas e suas lutas. Há muitos povos dentro de uma cidade. Hoje somos uma igreja para falar pela internet, pelas redes sociais. Tudo isso tem a ver com uma igreja que descobre um louvor que seja contextualizado, uma mensagem que seja contextualizada, um estilo que seja contextualizada.
Eu tenho dito isso a líderes e pastores, a própria pregação tem que mudar. Pós-pandemia muda as estruturas, o jeito de ser. Porque nós temos um novo jeito de comunicar, de dialogar. Nós precisamos de uma pastoral contextualizada. Eu quero que vocês entendam isso. Cada um de nós temos que descobrir como ser fiel a Deus, no desígnio de Deus, na vontade de Deus, nesta geração, na nossa geração, nesse tempo pós-pandemia. Novas perguntas, novos gritos, mas o coração do humano continua precisando do Evangelho, da graça de Deus, da salvação, do reino. Por isso eu quero dizer para você que eu estava aqui anotando algumas coisas e fiquei pensando numa igreja, quando a igreja primitiva, ela manifestou sinais visíveis do reino de Deus. Quando a igreja recebe o Espírito Santo, a igreja, ela explode para o mundo com uma resposta. Tanto que o mundo começa a entender a mensagem da igreja. Uma das características impressionantes em Pentecostes foi que essa frase que cada um entendia a mensagem na sua própria língua. Isso mostrava claramente que havia, este é o Evangelho. As pessoas precisam entender a mensagem. Isso é ser contextualizado. É falar da realidade da vida, qual é a linguagem, porque senão a gente vai criando, vai vivendo uma Babel. O mundo religioso, parece uma Babel. Não sei se você tem entrado em redes sociais, é impressionante, é uma Babel, cada um falando uma linguagem diferente, e querendo fazer a sua própria torre. Mas o Evangelho é o contrário, é o Espírito Santo transformando a igreja numa igreja bíblica, acolhedora, contextualizada, com uma espiritualidade dinâmica, e uma igreja em que as pessoas entendem essa realidade simples, gloriosa e poderosa do Evangelho. É uma igreja do acolhimento, é uma igreja anti-Babel, né? Babel é confusão, Babel é anti-acolhimento, é incomunicação, é obstrução mental, é obstrução emocional, é sem empatia. A igreja no Espírito Santo, uma igreja contextualizada, ela é empática. Ela sofre a dor deste mundo. Por isso o seu ministério de oração tem que ser contextualizado. A sua pregação tem que ser contextualizada. A sua pastoral tem que ser contextualizada. O seu jeito de ser é contextualizado. Isso tem a ver com a chave básica de tudo isso, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que atualiza a realidade do Evangelho em nossas vidas. É o Espírito Santo que pode nos ensinar a viver e trabalhar nisso. Eu gosto de olhar sempre Atos para pensar nessa igreja. Quando eu vou no capítulo 2 de Atos, no versículo 47, essa igreja era viva, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Veja, uma igreja que vai ao encontro do povo onde ela vive. Enquanto isto, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja contextualizada, uma igreja que vai ao encontro da vida, é uma igreja que cresce. O grande problema das igrejas da Europa é que as igrejas perderam a dimensão de contextualizar. Em Genebra eu fui a uma igreja que estava morta. Mas tem um problema, a liderança quer que continue o culto do jeito que era no século XV.
não pode mudar nada. Se eles não tocavam piano, não pode tocar piano. Se não tinha órgão eletrônico, não pode ter órgão eletrônico. E tem que pregar do mesmo jeito. Imagine, assustador isso. Isso é um exemplo que eu estou dando, bem radical. Mas no século XV, aquela igreja era cheia do Espírito. Multidões tentavam entrar nela. Por quê? Porque a pregação vinha ao encontro da vida naquele momento. A igreja precisa ser contextualizada. As igrejas da Europa morreram por causa disso. Elas se tornaram túmulos. E alguém já disse, se tornaram túmulos de Deus. Por quê? Porque ela perdeu a dinâmica de ser contextualizada. De ser fiel a Deus, ao Espírito de Deus, na sua geração, no seu tempo e na sua hora. A igreja primitiva, ela estava junta, ela havia um encontro das necessidades, havia um coração. Por isso que você me pergunta agora, que atitudes temos que ter, eu e você, para sermos uma igreja contextualizada. Vamos ser práticos agora, para não ser teóricos. Esse é um tempo que nós temos que ser muito práticos. Eu estou convencido de que a pastoral da igreja, a pregação da igreja, ela precisa ser aplicada. Eu tenho dito isso no mundo dos seminários teológicos. Se nós não ensinamos uma teologia que é aplicável, ela presta para quê? Se eu não posso aplicar o que eu ouço, para quê? Que presta? Serve para quê? Para fazer de conta que estamos fazendo um clube religioso. Gente, o evangelho é realidade. A oração é realidade. Cristo é a verdade. O evangelho é transformação. A obra do Espírito Santo é mudar-nos, converter-nos, cada dia mais. É mudar a nossa história, mudar o nosso destino, mudar a nossa meta. É ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é ser contextualizado. Eu estou dizendo, o que eu preciso? Quais são as atitudes? Eu quero responder isso bem prático. Primeiro, você precisa ter um coração aberto. Senhor, eu quero ser fiel à minha geração, ao meu tempo. A minha pergunta é, Senhor, o que podemos fazer e ainda não estamos fazendo? O que podemos ser e ainda não somos? Enquanto você está aqui, está valendo o chamado de Deus para a sua vida. Deixa que o Espírito Santo atualize isso, abra o seu coração. Tenha um coração aberto. Segundo, tenha uma mente aberta, uma mentalidade aberta. Peça que Deus liberte você de uma rigidez mental. Temos que ter uma mente aberta, a mente de Cristo. Vós tendes a mente de Cristo. Atualiza a minha categoria de pensamento. Abra o meu coração, abra a minha mente. E em terceiro lugar, eu diria, uma igreja contextualizada precisa ter a vontade aberta. Davi foi fiel a Deus segundo o desígnio de Deus. Responde a Deus na categoria do pensamento de Deus. Maria, a mãe de Jesus, disse, faça em mim conforme a tua palavra. Ela ensinou isso ao seu filho. E na cruz ele disse, faça a tua vontade. Alinha a minha vida com a tua vontade. É uma mente aberta. É um coração aberto. E é uma vontade aberta. Muda, Senhor, nossas atitudes.
Vós, porém, tendes a mente de Cristo. Gente, a mente de Cristo é acolhedora. A mente de Cristo é humilde. A mente de Cristo é moderada. A mente de Cristo é alinhada com o Pai. E a nossa Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. Senhor, então muda-nos para ser a igreja que tu queres que sejamos, nesse século, nesse tempo, nesta hora. Alinha-nos contigo. Por isso que Paulo vai ao encontro, né? Eu me lembro de uma frase que ele tem, eu creio que é em Filipenses 4, quando ele diz assim, ele manda uma ordem: pense concordemente no Senhor. As pessoas começam a brigar, tem que ser do meu jeito, não tem que ser do meu jeito. Se é do meu jeito, eu estou fora. Eu diria que não tem que ser do seu jeito, nem do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus, do jeito de Cristo. Ele é o cabeça. Deixa eu ver esse texto, acho que é 4:2, deve ser, em Filipenses. Vamos ver, passa para ali. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Essas duas mulheres deviam estar brigando no ministério. Então eles tinham um problema também, não é só nós que temos. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do seu jeito. Paulo diz: não, alinhe com o Senhor, aí dá certo. Veja como é que é contextualizado. É uma categoria clara, presente, fluente, da vida de Cristo, da vida de Deus, da vida do reino. Quer dizer, nós temos que pensar nessa pastoral ao encontro da realidade da vida. E por isso que Paulo, no versículo 9 do capítulo, eu gosto de Filipenses 1:9, diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento de Cristo. Pleno conhecimento de Cristo. Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, eu quero terminar com esse texto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso coração. Ele falou isso depois de dar um puxão de orelha na igreja, de vocês têm que viver o evangelho alinhado com o Senhor, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E no versículo 9 diz: o que também aprendeste, recebeste, ouvistes e viste em mim, isso praticai. Olha como que é contextualizado. Isso é contexto, é realidade. Vocês estão vendo agora, observe agora, é o jeito de viver agora. Nós precisamos, irmãos e irmãs, sermos vitais, de tal forma que a nossa vida possa ser visível, e as pessoas podem olhar para você e dizer: eu quero praticar esse evangelho de uma igreja contextualizada. E o Deus da paz será convosco. Minha oração é que esta igreja seja uma igreja contextualizada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, claro, assim, difícil de falar, mas é difícil de ouvir. Qualquer igreja que não seja isso é cansativa. É cansativa com gente cansada. E você, com o passar do tempo, não consegue aguentar muito tempo. Só uma igreja vital, viva, contextualizada, bíblica, acolhedora, espiritual, cheia do Espírito, vai dar respostas ao mundo contemporâneo. E nós temos que ser mudados nisso. E esse é um mês para eu e você colocar nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, reatualiza a nossa vida. Muda o nosso sistema operacional segundo o teu coração.
para a gente ter os resultados que o Senhor quer, como igreja, para este tempo. Para os jovens, para adolescentes, para as crianças, para os homens, mulheres, famílias, lares, empresários, profissionais, para o evangelismo, para uma vida no Espírito Santo, para uma vida missional. Todas as áreas estão conectadas com esta realidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos. Uma igreja encarnada, o mundo vê. Porque ela é a igreja que responde às suas perguntas e necessidades do mundo, onde o mundo vive. Glórias ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Muda-nos, Senhor. Fecha os olhos. Enquanto oramos, Pai, pedimos que o Teu Espírito toque cada um de nós com esta palavra. Precisamos ser esta igreja visível aos homens, ao nosso contexto, à nossa geração, ao nosso tempo. Senhor, muda a categoria dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa vontade, mas nos atualiza segundo a mente de Cristo, segundo o Teu sistema operacional. Muda-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Este é um ano de mudanças, é um ano de recomeços, de novas realidades. Nós pedimos que o Teu Espírito toque cada um de nós, para o Teu louvor, glória e honra, e cura-nos e cure-nos em Cristo, para a glória de Cristo, no poder do Espírito Santo. Quem crê recebe, diz amém, aleluia.